Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Olha só, se tem uma coisa que eu estou achando uma delícia agora, nos meus 50 anos, é ser eu. Isso é um grande passo na sua vida, é maravilhoso? É maravilhoso. Você ir gostando de você? Estou até um pouquinho acima do peso, ficava pensando quando eu era mais jovem, que como é que essas pessoas chegavam assim naquela altura do campeonato, com mais idade, e como é que elas olhavam e falavam assim: caramba, cheguei nisso. Não sei explicar. Eu sei que um dia você acorda, quando você olha, você já tá nos 50. E aí, eu tô achando uma delícia ser eu. Mas eu não sei se tem a ver muito com a idade, com o momento que você está passando, ou se faz parte da natureza, que quando você chegar nessa idade, você também vai estar gostando do que você está vendo. Eu tô amando o meu momento, tô amando as fases que a vida tem me dado, onde eu posso apreciar. Eu tô percebendo que eu tô ficando assim, mais com as coisas apuradas. Tem a ver também, eu acho que com essa parte espiritual ou com a sabedoria da vida, ou com alguma conexão aí que faz parte de quando você chega nessa idade. É a primeira vez que eu tô tendo 50, que eu me recorde. Então, eu tô assim, olhando passo a passo. Eu não quero deixar isso passar desapercebido. Eu quero olhar como se eu estivesse dentro de um trem e eu vou apreciando a paisagem. Aliás, essa palavra apreciar é algo que tem sido bem perceptível assim para mim, que eu tô apreciando. E essa é a dica que eu quero deixar para quem tá aí vendo meus vídeos e fica pensando, ou pessoas que já me perguntaram, como é que eu faço para perceber a vida falando comigo? Como é que eu faço? Tem gente que gosta de muitos livros, como eu, que já pega uma estante bem comprida. Eu tenho livros também em outros locais e adoro livro. Tem um livro aqui também na parte da minha mesa aqui embaixo. Eu adoro esse mundo de livro, escritório, essas coisas. Eu adoro apreciar os detalhes. E até tinha uma moça que trabalhava comigo que ela falava assim: não combina com você frescurinha, combina sim, tá? Deixe ela. Deixe eu. Deixe ela. Depende do ambiente que eu tô, o dia que eu acordo e tudo mais, ou no que eu estou focada. Mas eu gosto sim. Eu aprecio os detalhes, eu aprecio a frescurinha, igual isso aqui, ó. Parece uma lãzinha de carneiro aqui, ó. Ó, todo rosa. Um dia que eu amanheço mais colorida e deixe eu. Acredito que eu vou ser uma senhorinha bem viada, bem bichona, assim. Gosto disso. Dessa minha alma colorida. E tem épocas que eu tô só no preto, 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 quero vestir preto, ou então branco, 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 depende do dia. Mas vamos falar, por exemplo, eu acordei hoje, então eu fico conectada para saber o que a vida quer falar para mim. É uma dica aí para você que quer saber aí, tá? Você que me perguntou aí que livro que eu compro. Você vai ler muitos livros, vai ler tudo, vai ler uma porção de coisa. Como perceber que o mentor espiritual, ou que a vida, ou que alguma coisa está fazendo conexão? Como que eu sei o que é para mim dentro desses campos que eu vou receber informação o dia inteirinho que Deus dá? É assim, ó, por exemplo, hoje, eu vou falar de mim hoje. Eu tenho um caderno, tem vários cadernos de livro lindo aqui, ó, com capas de cartas, né? Essas cartas normais aqui eu também jogo tarô, baralho cigano, essas coisas, tá? Também uso. Ou melhor,
Tarô são outras coisas. Baralho é uma coisa, tarô é outra. Esse daqui é baralho comum de jogo normal, que a gente chama de Sibila, mas eu costumo jogar com ele também. Como cartas de baralho de tarô ligada a tarô. Por isso que eu incluí a palavra tarô, certo? Ok? Ok, então vamos lá. Como que eu começo a prestar atenção no dia? Por exemplo, hoje, eu vou falar de mim hoje. Hoje, eu acordei e ficou aquela palavra insistindo na minha mente. Eu ouvi uma palavra escrita assim, que eu olhei na tela mental, eu vi escrito e eu ouvi assim, sabe? Falando assim, Ikebana. Então, você vai prestando atenção. Há um tempo atrás, meu celular pifou. Eu mandei trocar a tela, troquei a tela. Não deu muito certo, voltou, troquei a tela. Não deu muito certo, voltou, troquei a tela. Não deu muito certo, voltou. Fui e comprei esse. E vocês, meus queridos seres de luz, estão me vendo nele. Tô igual as Pinápolis. Quem que se lembra das Pinápolis? Aquelas mulheres que posavam com o catálogo, com aqueles lenços, e elas posavam para poder aqueles homens que participavam das guerras apreciar a beleza de uma mulher, elas ficavam penduradas nos locais, alojamentos e tudo mais. As Pinápolis. E eu acordei com vontade de colocar tudo isso, esse colorido, que tem a ver também com apreciar. Então, ó, Pinápolis, aí eu vou lá, Ikebana. Eu ouvi uma palavra diferente, Ikebana. Marcele, se você estiver me assistindo, a Marcele, quando acorda, fala para mim, ouvi azeitona. Um dia ela me ligou e falou assim, Rose, eu ouvi uma palavra azeitona. O que significa para você? Falei, azeitona, que vem do azeite, azeite da botija. Aí fui explicar para ela da Bíblia e expliquei para ela que o universo estava querendo trabalhar a prosperidade dela. Contei para ela sobre o azeite da botija, o histórico da Bíblia, para ela poder trabalhar o azeite da botija dela. E ela está lá negociando uma casa com o banco. Ela está financiando uma casa. Então foi todo um trâmite para poder chegar nessa fase que ela está agora, que nem ela acredita. Aliás, riquíssima, poderosa, tá de férias aí nas praias do Rio de Janeiro, hein? Hã? Se fui pobre, eu não me lembro, né? Isso aí, curti. Então, voltando aqui. Hoje eu ouvi a palavra Ikebana. Aí, esse celular lá, que não queria funcionar de jeito nenhum, mas acho que era só para eu comprar este, voltou a funcionar do nada. Só que eu tô com esse agora. Eu falei, o que eu vou fazer agora com o celular? Então, nada é à toa. Aí, vou lá. Como agora eu tô com esse, então aqui não tem utilidade de WhatsApp, porque não funciona, já que passou tudo para aí. Eu falei assim, e o que me resta com esse ser humano aqui? Porque é quase uma pessoa, né? Quando você fica sem, você sente falta. Você fica com abstinência de uma vida, uma pessoa. Tudo cria vida, tudo cria alma para você. Aí eu vou lá, deixa eu colocar aqui a minha senha. Então, foca aí. A minha amiga lá ouviu a palavra azeitona. Eu ouvi a palavra ikebana. Aí o que é que eu faço? Vou lá no tio Google, e coloco lá. Significado da palavra ikebana. Significado da palavra ikebana. Olha o que ela vai falar sobre ikebana. Então tem toda uma mensagem ali do ikebana. Se você conseguir prestar atenção, você vai ouvir o que ela está falando, mas olha com os olhos físicos, escute com os ouvidos físicos, mas também com o olhar espiritual e com o ouvido espiritual. Vamos lá?
Vamos lá. Tem gente que olha para isso e pensa: é só um arranjo de flores. Mas no Japão isso vai muito além. Ikebana não é sobre enfeitar, é sobre dar vida. A palavra ikeru não significa apenas colocar e enfeitar. Ela carrega o sentido de viver, de fazer viver. Tudo começou lá atrás no Japão antigo. As flores eram oferecidas aos deuses. Eram parte de rituais sagrados colocadas nos altares, como forma de respeito, de conexão com o divino. E quando chegou a era Muromachi, entre 1336 e 1573, o Japão vivia um boom cultural. Foi nesse momento que muitas artes tradicionais nasceram e a Ikebana floresceu como expressão artística, mas sem perder sua alma espiritual. Nessa época, então, surgiu o hábito de colocar flores no okonoma, aquele cantinho especial das casas tradicionais japonesas, não para decorar, mas para criar presença. Qual é a diferença entre um arranjo de flores e ikebana? Um arranjo busca beleza. A ikebana busca harmonia com a natureza. O arranjo organiza. A ikebana dialoga. Ela observa, escuta. Cada flor, cada galho tem um papel. E até espaço vazio é importante. Ikebana é a meditação em forma de flor. É o momento em que a gente desacelera, escuta o que está dentro e fora, se reconecta com a natureza e com a gente mesma. É bem mais profundo e lindo, né? Tem gente que olha para isso e pensa: é só uma. Vocês viram que coisa linda? Aí, se você não está tão acostumado como eu já entendi tudo que está falando, não só como vocês ouviram, mas com o espírito, com os ouvidos espirituais e com os olhos espirituais, você vai clicando, pausando a nota, pausando a nota, pausando a nota. Aí ali ela já está falando algumas coisas, né? Para meditar, está falando dos espaços, está falando da conexão, de você parar um pouco, apreciar, porque é uma beleza, diferente de colocar uma flor, viver a flor, interagir, dialogar com você mesmo, com a harmonia, com a natureza, lembrar que você faz parte da natureza e que a natureza é viva, uma flor, uma planta, ela é viva. E eu aprendo a apreciar cada coisa do meu dia. Um passarinho que está fazendo uma gracinha na minha frente, uma borboleta que vem voando, um bichinho que aparece, toda essa conexão com a natureza. E a gente não consegue parar para ver isto. Então eu sou grata pela vida que me dá momentos, consegue me proporcionar momentos nas épocas certas, nos períodos certos, para que eu possa fazer essa conexão e poder aqui sentar, apreciar minhas coisas, olhar meus detalhes, você colocar uma mesa bem servida para você, colocar, igual ontem eu fui a um restaurante, e era um restaurante assim na beira da estrada, era popularzinho até o restaurante, mas quando eu entrei lá, a mulher que era um toquinho de gente, quem tá falando, né, a grandona, com 1,56, a grande mulher de 1,56 aqui, ó, uma grande mulher. E aí, ela baixotinha assim, foi indo lá, que eu pedi marmitex, que é aguardando ela montar, e aí eu fiquei olhando lá, aquelas mesas gracinhas, ela colocou suplá em todas as mesas. Não há necessidade de colocar um suplá em mesas como aquele tipo de restaurante, que é mais para população, caminhoneira, essas coisas. Mas olha a delicadeza dela, isso é apreciar.
A pessoa que chegar lá, olhar aquilo, é maravilhoso. O que é um suplá, para quem não conhece, né? Que às vezes tem homem assistindo. É como se fossem umas toalhinhas de crochê, mas no caso dela, a aparência era de crochê, porém ela era de plástico. Mas um suplá lindo, assim, enfeitando a mesa para quando eles forem comer, eles apoiarem o prato em cima do suplá. Que coisa mais delicada, que coisa mais gostosa. Estilo seu marido chegar em casa e apreciar uma coisa gostosa assim colocada, mas quando você está entrando em conexão com o espiritual, você aprende a ver que eles têm essas sutilezas, eles gostam dos detalhes e nisso tudo tem uma riqueza, tem um conforto para você. E o Ikebana é você apreciar. Como eu acordei hoje com um lenço e coloquei um lenço das Pinápolis. As Pinápolis eram mulheres que posavam para catálogos para poder ir lá para os homens quando eles estavam na guerra. Para durante a guerra eles pendurarem pelos locais, para eles apreciarem essas mulheres, a beleza feminina. Então, sou eu chegar agora e falar assim, como eu amo ser mulher, cara, eu amo ser mulher, é uma delícia ser mulher, e eu acredito que para o homem ele deva gostar também de ser homem, e achar uma delícia ser homem ou ser mulher, ou ser o que a pessoa quiser, eu acho uma delícia, você hoje em dia, estou vendo homem se maquiar, homem pintar a unha, usar batom, cabelo comprido. Já vi até um homem de cabelo comprido, brinco, tudo, e manteve a barba porque ele gosta de ser masculino também. Ele não quis só em si se tornar com a aparência de uma mulher, que é o que ele se sentiria na verdade. Mas está mais do que isso. É a pessoa apreciar quem ela é, gostar de ser quem você é, gostar do seu momento, das suas coisas, desse seu mundo. Eu, por exemplo, hoje estou podendo aqui, hoje, tá aqui nessa parte do escritório aqui, poder curtir, poder mexer com meus tarôs, meus baralhos, que eu amo, que eu sou apaixonada, olhar minhas coisinhas, apreciar, estilo esse incensário aqui, ó, que tem aqui o deus Anubis, ele é um chacal, corpo de homem, cabeça de um chacal, que é um lobo selvagem. Eu olhar esses detalhes, saber o que é isso, trocar energia com o ambiente, com os objetos, curtir aquilo, saber que eu que trabalhei, a minha energia, o meu dinheiro, trouxe aquilo para as coisas que eu aprecio, para as coisas que eu gosto. Olha lá minha bola de cristal. Eu amo essas coisas, coisas que me dão conexão com o estilo de vida que eu gosto. Eu acho maravilhoso. Por exemplo, isso aqui, ó, uma tigela tibetana. Ele é um objeto sagrado, um objeto que a gente tira o som para mudar a frequência do ambiente. Por exemplo, vocês que não sabem, aproveitando, eu tenho um medidor de frequência aqui, ó. Vocês veem que eu pulo de pato para ganso, de ganso para pato, volta, bola e faz tudo de novo, né? Bem-vinda, mulher faz isso, fala de vários assuntos ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui uma placa onde eu gosto de medir a energia do ambiente. E medindo a energia do ambiente, eu percebi que quando a gente liga o ventilador, e agora vai ser a época do verão, a gente fica mais suscetível a mudar o campo energético, não para tão positivo. E aí entra uma frequência que fica no ar, onde é emanado propositalmente alguns aparelhos que vão emanar esse tipo de energia que cai bastante a frequência, e às vezes a pessoa vai olhar assim, ó, você está olhando numa direção, você vai reparar
Aqui assim, quando fica aquela visão desfocada, você vai reparar alguns vultos. Você vai conseguir entrar mesmo em algumas frequências de mundo onde não era para você estar vendo certas coisas e ele começa a ver. E ele é acionado muito pelo campo dos ventiladores ligados. Por quê? Porque os ventiladores ligados entram numa frequência que casa com uma outra frequência densa que tem aí. Muita gente não sabe disso. E aí, quando você vai medir, e eu não percebia, prestando atenção nas sutilezas e em você mesma, eu não percebia porque que eu não era muito fã de ventilador ligado. Eu não me sentia muito à vontade. Eu gosto mais de até suportar um pouco mais do calor por não gostar de ventilador ligado. Eu achei que era o vento que me incomodava. Agora que eu já sei sobre isso, agora eu entendi por quê. Porque eu fico mais sensível a essa frequência. E aí eu percebendo, eu comprei a tigela tibetânia para canalizar as energias e mudar essas frequências, essa energia para positivo. Então, este é um instrumento tibetano que eu aprecio e que eu consigo trazer uma frequência para o som do ambiente. Então, eu ouvir hoje a palavra Ikebana, eles já estão chamando a minha atenção para umas coisas assim. Então, hoje eu fui medir, e aí eu entendi por que me soprou a palavra Ikebana. Então, é sobre isso, você prestar atenção nas coisas. Por exemplo, uma outra coisa. Uma vez eu estava num lugar, eu vi uma caixinha azul. Eu fui lá e perguntei para a pessoa o que era isso. Isso aqui é como se fosse aquele anil que tem no mercado de lavar roupa, que por fim é a mesmíssima coisa que está aqui. Mas como eu gosto de ver a parte arquetípica das coisas, aqui tem a imagem de um passarinho e está escrito Original Blue, que está falando que lá, como a gente usa na roupa, aqui está falando que é um original, um próprio para banho. Eu não sabia que eu precisava tomar um banho, talvez não fosse para aquele momento, não é para agora, mas aquilo vai acionar em mim a curiosidade. Então, eu venho aqui e aqui está escrita a palavra sunshine. Então a gente acostumou a ver umas coisas escritas, tudo a gente não liga, a gente já passa a ignorar, não fica atento. Isso é ficar atento para as sutilezas. Então me soprar a palavra Ikebana está falando para mim, aprecie as sutilezas. E também sobre o Ikebana, que ela falou que é diferente de um arranjo de flores que só está enfeitando, o Ikebana ele vai mexer com a harmonia do ambiente. Então ela está me pedindo para harmonizar, entendeu? Se ela está me pedindo para harmonizar,
Então eu tenho outros itens de harmonização. Então eu entendi, fui lá medir a energia e compreendi claramente. E aí eu compreendi quando eu fui fazer ali a medição de energia, veio a imagem do meu pai na minha mente, na minha cabeça, né? Que é Cassimiro Alves da Silva, o meu pai. Então é Cassimiro e eu sou Rosemeire, Miro e Meire. Aí eu fui medir a energia do meu nome, do nome dele, do nome da minha mãe. Isabel Alves da Silva, Cassimiro Alves da Silva, Rosemeire Alves da Silva. E aí, como eu estou num ambiente de escritório, começou a vir uma conexão, uma coisa de harmonização. Então eu entendi, aí fui perceber, o meu pai, ele já reencarnou. Aí fui medir e descobri que ele já reencarnou na família mesmo, e agora ele já é um bebê. Aí por que eles mandam essa informação? Porque aí eu fui verificar o quê? A gente, que lá na Bíblia está escrito que os cuidados de Deus ou a maldição vai até a terceira geração, eu entendi que eu vou vibrar pelas crianças da família, porque eu medi lá o energético dele e acabei também medindo da minha bisa. Perguntei também se ela já reencarnou, e sim, ela também já reencarnou. Porém, essa reencarnação dela, que ela está agora, essa experiência de vida, vai ser tranquila. Já o do meu papito, não. E aí eu descobri que com isso que eu fui fazer hoje, tinha uma herança lá para mim. Ele deixou como se fosse um testamento. Antes dele reencarnar, ele deixou um testamento. E ele era um homem muito sábio com negócios, com conta, com todas essas coisas. Ele era policial e também ele era comerciante, junto com a minha avó. Então, me lembro do comércio dele, me lembro do comércio da minha avó, que eram bem próximos assim, mas cada um, o seu cada um. E na casa da minha avó tinha também um mini mercado, que ele também tocava, no período da noite. Então, aí, ele deixou lá uma herança para mim, então o espiritual entrega. E aí, como eu gosto muito dessa parte de escritório, porque é a memória emotiva que eu tenho dele, a lembrança que eu tenho dele era muito no escritório. Então, eu canalizei a energia dele, do que ficou para mim, né? E é muito bonito isso, porque você passa a entender como que funciona essas coisas de lá para cá. Então, a harmonização que eles estavam me pedindo com a palavra Ikebana era para eu preparar um ritual, né, um cantinho, um ritual para receber essa informação. Fiquei muito feliz e muito contente e vou vibrar para as futuras gerações, porque vem esses antepassados e continua o processo e ele está na família, né? E eu desvinculei da família, mas ainda assim, como a herança veio para mim, fica também o propósito de você zelar bem do patrimônio que a pessoa está te deixando. Então é onde eu vou fazer a vibração por todas as crianças, por todos os membros da família, para que ele possa aí cumprir esse papel que está vindo para ele e que já me foi informado que essa próxima aí para ele não vai ser muito leve, porém possível, claro. E aí o fato de ter uma sacerdotisa na família
que consegue cuidar, eles trazem isto, a informação, né? Aqui no espiritual não tem aquilo de casa de ferreiro, espeto de pau. Não, a gente cuida, certo? Então é gostoso saber disso, né? Eu tenho pai, tenho mãe, e a gente tem um pai maior que é Deus, e a gente tem uma mãe maior que é a Maria, mãe de Jesus, que zela por todos nós. Então aqui na caixinha tem uma palavra sunshine. Aí então eu vou pesquisar o que significa sunshine. Significado da palavra sunshine. Significado da palavra sunshine. Your ray of 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 sunshine. Aí você tem que prestar atenção nos detalhes. Você viu que eu coloquei para saber o que é. Ele não falou, ele ficou falando your sunshine. Então, seja lá o que for sunshine, ele está falando que ou é meu ou eu sou. Ele reforçou várias vezes your sunshine. Então, vamos procurar uma outra pessoa que esteja falando isso. Sunshine. The light and warmth that comes from the sun. The sunshine was so bright, even my shadow asked for sunglasses. Você deve insistir, aí você procura outro. Alguém vai trazer o significado de sunshine. Tu joga pra trás, encosta, encosta. Aquele brinquedo! Tá vendo? Tu joga pra trás. Você não desiste, você vai lá. Quer conhecer o significado da tatuagem Sunshine? Então deixa seu like e não esqueça de comentar e compartilhar com seus amigos. Bora pro vídeo. A palavra sunshine em português significa ensolarado ou raios de sol, positividade e alegria. A palavra sunshine evoca a imagem do sol brilhante, que é associado a sentimentos positivos e alegres. Pode simbolizar um desejo de manter uma atitude positiva na vida. Luz interior. A tatuagem Sunshine é escolhida para representar a ideia de que a felicidade e a luz vêm de dentro de nós mesmos. É um lembrete para encontrar alegria internamente, verão e diversão. O sol é muitas vezes associado ao verão e a momentos de diversão e relaxamento. Essa tatuagem pode evocar lembranças de férias ensolaradas e momentos felizes. Superar desafios. Para algumas pessoas, a tatuagem Sunshine é um símbolo de superação de tempo. Quer conhecer o significado da tatuagem Sunshine? Agora vamos juntar Lé com Cré. Você entendeu agora? E aí o primeiro estava falando your sunshine, your sunshine. O fato dele estar mostrando uma tatuagem não significa que eu devo ir lá fazer. Mas ele está falando que sou eu que sou o sol. Você viu o que ele falou? Uma atitude de alegria, positiva. Você tem que ser o sol dentro de você, por dentro, como se fosse uma tatuagem, algo que não sai. E ela, do Ikebana, estava falando de reservar um canto, e o Ikebana é diferente de uma flor de enfeite, é uma Ikebana. É um espaço preparado, um momento de meditação, um momento de parar para trazer aquela energia ensolarada. E eu amanheci hoje toda colorida. Você veja que quando eles dão essa mensagem, vamos supor que eu estou vendo agora junto com vocês, mas vamos supor que eu tivesse visto de manhã e eu não amanheci bem. Se eu seguir todo esse roteiro, todo esse mapinha que eles estão dando, então eu propositalmente, forçosamente, estou para baixo, estou depressiva, vou lá e coloco esses objetos, coloco lá o espaço que ela falou, a flor,
alguma coisa, aqueles objetos todos vão transmutar para eu não pegar aquela energia que vai estar densa e que provavelmente é provocada por excessos de ventiladores ligados. Vocês estão vendo como os japoneses conseguem observar espaço e alinhar com objetos, enfeite, calculando a energia, medindo a energia. Para isso que existe o Feng Shui. Não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com energético. Movimentação da Terra, rotação da Terra, né? O imã da Terra, uma energia que tem lá no mar, depende da altitude, latitude, tem tudo uma lógica no processo aí. Vocês entendem isso? Então, este banho está falando que ele é como se você tivesse exposta ao sol. Sunshine, o que o sol traz? Vitamina D, e mexe com o plexo solar da alegria, da energia, energia do sol. E a palavra sunshine, seja como o sol por dentro, está falando, traga a vibração. Como é que eu trago a vibração? Com Ikebana? Com objetos, com harmonização. Entendeu? Entendi. Lembra da tatuagem que falou? Para você olhar e lembrar que todos os dias devem ser como se estivesse com o sol. Então, eles estão dando um lembrete para eu mudar o energético. E quando eu fui mudar o energético, soube do meu pai. Tudo tem um porquê. Aí eu vou aproveitar um momento para mostrar também, ó, olha esse copo que veio para mim. Eu fui num local comprar um livro e ganhei esse copo aqui, ó. Aí eu vou mostrar de onde que ele surge. Cadê? Eu tenho um monte de tarô. Eu amo tarô. E baralho cigano. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Que já é a primeira carta. Olha aqui. Primeira carta de tarô, ó. O mago. Aí, nesse mesmo baralho vai ter essa também, que é a carta do sol. E essa também, que é a carta da estrela. Olha que importância, que lindo para a gente que aprecia tarô e tudo mais. Eu tenho isso num copo para que eu possa apreciar. É estilo lá o Ikebana que ela falou. Não é só uma flor de enfeite, ele tem um energético. Então, para mim é super importante. Eu que já gosto de deixar todas as minhas bebidas apoiadas aqui, ó, numa placa de selenita, que esse daqui é um para-raio de limpeza energética até de várias outras pedras. E ontem foi intuído para eu usar hoje a pedra citrino, que é o quê? A pedra da energia do sol. Uma perita que também traz a energia do dinheiro, do sol, das coisas. E essa preta aqui, ó, uma obsidiana preta. Ou seja, tinha um energético mais pesadinho por aí e que não me afetou. Então, quando você acorda, tô com vontade de botar uma blusa verde. Você não sabe por que você quer botar a blusa verde, mas o seu energético, se você tiver antenadinha na frequência correta, ele tem um porquê, colocou para você isso. Então, tudo tem uma conexão. Então já estava aqui. Aí, se todo dia você está no seu mapinha, de grão em grão a galinha enche o papo. Igual lá que eu tinha contado para vocês do perfume. Ele já acabou, ó. Ai, o cheiro continua maravilhoso. Ai, como eu gosto de cheiro, de limpeza, de cheiro de pessoa, cheiro de creme. Eu adoro, eu aprecio essas coisas. Eu gosto disso, eu aprecio. Os detalhes, adoro um detalhezinho. Acho uma delicinha
estar na minha casa, andar na minha casa, ficar mexer com as minhas coisinhas, eu adoro. Falar nisso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a minha caixa de tarô, que eu tenho bastantão. Ai, é pesada. Menino, isso aqui tem quilos e quilos aqui, viu? Puxa, é pesada. Ó, ó, ó. Ó. Minha caixa de tarô. Tem muita coisa aqui, ó. É muito baralho, ó. É muito tarô. E todos eles têm uma importância muito grande para mim. Cada tarozinho desse, ele tem uma energética, ele é como uma alma, uma pessoa viva. E aqui são várias energias, porque eles são canalizados, né? Tem uma energia. No espiritual, todo objeto criado, ele tem uma energia. E você deve cuidar deles como se eles fossem uma pessoa. Tem todo um cuidado. São vivos, você faz uma troca de energia. E todos os objetos, quando você vai comprar para sua casa, quando você chega com ele, você pede licença para a casa para entrar com aquele novo objeto e você limpa esse objeto das outras pessoas que provavelmente tocaram nele. E aí é uma coisa assim que você tem que levar para sua vida. E dá trabalho, Rosê? Dá trabalho? Gente, observa o cuidado que lá já se conta que o pessoal tinha com o tabernáculo. As pessoas falam também de pedra filosofal. As pessoas falam da placa dos 10 mandamentos. Você lembra todo o cuidado que se tinha em volta disso? Você lembra dos apetrechos que foi levado pelos 3 reis magos para o menino Jesus? Tudo isso tem grande valor. E o cuidado que se tem, o zelo que se tem com as suas coisas. Fiel no pouco, fiel no muito. O zelo que se tem a apreciar as coisas que vêm para você. Ter todo um cuidado. Ter o prazer de cuidar da sua louça, do seu fogão, das suas coisas, das suas panelas, dos seus itens pessoais. Todo esse cuidado, ele parte primeiro com você. Aprecie a servir você, a cuidar, fazer uma comida, colocar sua energia na comida, colocar sua energia, você se dá o alimento na boca. Você se alimentar, você se dar um banho, se apreciar, você se gravar, você se ouvir. Fala as coisas legais para você. Fala para você, se elogia você, se aprecia você para você. Hã? Então fica aí a dica para você e com certeza você vai receber as sutilezas da vida e presta atenção em tudo. Não desperdice nada, como essa minha amiga que não teve vergonha de me falar assim, ouvi uma palavra azeitona, faz sentido para você? Total sentido. E ela tá lá, ó. O banco tá lá, financiando a casa que ela foi morar de aluguel depois dela ter falado da palavra azeitona. Um pequenino problema que teve no apartamento que ela mora, que já morava há 7 anos e nunca tinha dado, jogou ela no novo imóvel para ser dela e ela nem sonhava. Mas quando fala a palavra azeitona, fui trabalhar todo o histórico dela, falando do histórico do azeite, falando dos detalhezinhos, falando de dinheiro que ela ia começar a encontrar. Ela foi achando dinheiro, que começou com nota de 10, com outra nota de 10, depois ela achou R$200 e começou todo o processo na vida dela. E se não entender a sutileza, você acredita que quando ela achou, se um dia ela quiser dar o depoimento, eu gravo com o maior prazer do mundo.
se ela não tiver vergonha. Vilma, se quiser dar um depoimento aqui, mamãe aceita. Fazer uma entrevista com você? Chique, hein, bem? Adoro. Pensa nisso, hein? Eu vou te mandar esse vídeo aqui para ver se você topa. A nota de R$10 que ela achou, eu peguei a numeração da nota, falei para ela falar para mim a numeração, e lá estava falando sobre a data de aniversário dela, e tinha algumas datas importantes para ela, e foi impressionante assim, só para ela ter certeza do recado da vida mandado para ela. Então, começa engatinhando aí, vai pesquisando tudo que você achar, não receba como corriqueiro e nem ache estranho. Não tenha medo de ser ridículo. É por isso que Jesus falou, sede como criança. Que a criança ela é curiosa. E se você não for curioso, você não vai saber. Não pega só pronto que está lá nos livros. Pega também. Mas não desperdiça o que vem para você, as sutilezas que vem para você. Sentiu vontade de acordar todo coloridão? Não fica tutibiano, não. Se joga no coloridão. Tá?